A igreja de Cristo frutifica, porque conhece a fonte da vida, porque sabe qual é o seu lugar, ou onde é o seu lugar. Capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Até aqui, nessa manhã, veremos esses primeiros 7 versículos. A narrativa do capítulo 14 deste mesmo evangelho nos surpreende com uma sessão de perguntas e respostas. Os discípulos pensavam que não poderiam mais desfrutar da relação pessoal e íntima com o seu mestre, o Senhor Jesus. Eles estavam equivocados. Jesus lhes permitiria gozar de sua presença, da sua comunhão íntima, de maneira muito mais profunda. E o canal para isto, a possibilidade, a realidade para esta comunhão se daria por meio do Espírito Santo, que seria enviado para que esta estreita relação fosse real. Disse Jesus que ele habitaria com eles, convosco, e estará em vós. Foram as palavras do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 15, nós temos esta importante identificação da comunhão com o nosso Senhor. E somos desafiados imediatamente na leitura a percebermos algumas ênfases, como por exemplo, fruto, está evidente aqui. Como por exemplo, a permanência e a inabilidade, a incapacidade de produção alheio a esta permanência. Considerando o tema da nossa igreja este ano, alcançados para frutificar, quais seriam, a princípio, algumas características deste chamado de Deus para nós? Como se daria isto, à luz de João capítulo 15? Para entendermos esta dinâmica necessária, é preciso que entendamos a identidade a quem estamos conectados. A identidade a quem estamos conectados. Quem é aquele a quem estamos conectados? Ele é identificado no texto, no verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Eu sou é uma expressão muito cara na Bíblia. Eu sou, no Evangelho de João, é uma expressão recorrente. No capítulo 6, versículo 35, capítulo 6, versículo 44, 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida, a fonte de alimento para a vida eterna. No capítulo 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo, a luz que ilumina o caminho na escuridão. No capítulo 10, versículo 7, e capítulo 10, versículo 14, ele disse: eu sou o bom pastor, como o guia que leva as pessoas à vida. No capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, isto é, a própria fonte da vida. No capítulo 14 de João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como o único meio para desfrutar da vida. E aqui ele disse: eu sou a videira verdadeira. Os que ouviam Jesus naquela ocasião, sem dúvida alguma,
estavam sendo confrontados e impactados, porque esta expressão identificadora, eu sou, era conhecida e era familiar para o judeu. Só Deus havia dito assim no Antigo Testamento. Quando Moisés, preocupado com o chamado que recebeu, com a dimensão do desafio, pergunta na teofania, na revelação de Deus, o que ele responderia se Faraó lhe perguntasse quem o havia enviado. A resposta de Deus para Moisés, suficiente, foi: diga para ele que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. E agora aparece Jesus dizendo: eu sou. Essa era uma mensagem direta. O que ele estava querendo dizer com isto? Ele era quem sempre foi, o eterno incriável, o verbo eterno. João começa o seu evangelho dizendo assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus começa esta exposição para consolar o coração dos discípulos aflitos. Depois de ter falado da promessa do consolo, capítulo 14, do envio do Espírito, ele mostra o fundamento do consolo, a identificação com ele, quem ele era. Ele é a videira verdadeira. O seu pai é o agricultor. Ele está usando essa imagem, a imagem muito conhecida e empregada pelos judeus para descrever uma nova relação com seus discípulos. No passado, Israel havia sido chamada de videira. O povo de Deus havia sido chamado de videira. Entretanto, fracassou na sua missão, na sua tarefa. Falhou, desobedeceu a Deus, transgrediu a Deus, não alcançou o alvo. Agora Jesus apresenta-se aos discípulos como a videira verdadeira, que não falhará nunca. No capítulo 3, respondendo à falta de entendimento de um judeu chamado Nicodemos, disse que quem era nascido da carne não poderia herdar o reino de Deus, mas somente o que nascera da água e do Espírito. Ou seja, o que era nascido da fé em Jesus se tornaria uma pessoa filha de Deus, porque em Jesus está o verdadeiro Israel. Por isso, todos aqueles que recebem a Jesus fazem parte dessa verdadeira videira. Meu pai é o viticultor ou o agricultor. Deus é quem cuida da videira. Deus é quem a sustenta. Deus é tanto aquele que planta como aquele que cultiva a videira. Se alguém de fato crê em Deus, as implicações disto devem ser seguidas. Se Deus é crido como a fonte da nossa vida, o agricultor que cuida da sua vinha, como Senhor absoluto sobre todas as coisas, nós nos equilibraremos. Com respeito à nossa identidade verdadeira, quando pensamentos, circunstâncias, incompreensões nos balançarem, ameaçando nossa segurança e fé. Saber quem Ele é agiganta a nossa fé. Mesmo diante dos desapontamentos na vida, com os quais temos que conviver nesse tempo, saber quem Ele é nos faz entender que tudo está sob seu controle. Mesmo os acontecimentos que parecem não fazer o menor sentido, saber quem Ele é firma o coração para ver o seu poder agindo, apesar do nosso desconhecimento. A igreja de Cristo frutifica porque sabe a quem está conectada. Qual é a sua fonte? Deus, o soberano. Jesus, a videira verdadeira. Deus, Pai, o agricultor que cuida. Saber que tudo pertence a Deus, que a igreja é sua, também nos livra da tentativa de querer manipulá-lo, ou manipular a igreja, de trabalhar pelos nossos mesquinhos interesses e preferências, de achar que tudo deve girar ao redor de nossas opiniões. Absolutamente, jamais. A igreja, sua vida, sua vontade, pertence ao agricultor, pertence ao Senhor. É a vontade dele que deve ser buscada, desejada, amada.
E qual é a vontade do agricultor? Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor tem relação com a nossa identidade nele. Se ele é o agricultor e o filho é a verdadeira videira, de onde procede toda a vida, quem somos nós? Qual é a nossa identidade? O que nos caracteriza? O que é característico de nossa identidade? Talvez essa seja a pergunta mais oportuna no nosso tempo. Quem eu sou? As pessoas estão perdidas com essa pergunta. A sociedade tem tentado definir quem somos. Você, na universidade, tem sido alvo de convencimento, de tentativas acerca de sua identidade. Quem você é? E por que entender quem somos nós tem toda a relação com o que fazemos nós? Tudo a ver. O que eu faço, como faço, está amarrado à crença de quem eu sou. Quem eu sou? Então a identidade dos que estão conectados é a seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós? Vós? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem somos nós? A identidade está cravada. Essa identidade do eterno, do Verbo de Deus, revelado, encarnado, nosso Redentor, é marcada como a fonte da vida, a videira. A nossa também é marcada nele. Nós somos os ramos. Absoluta dependência, essa é a mensagem. Ramos ligados à videira. Somos assim. E ramo ligado à videira necessariamente dá fruto. Nós somos os ramos que estão ligados à verdadeira videira, que é Cristo. E como consequência disto, porque é próprio da natureza de estar nele dar fruto, nós damos fruto. Como identificação com a seiva da videira, como a expressão de vinculação, de pertença, de união vital, é a expressão da vida. Digamos, é a estética de que se está vivo, é a manifestação de que estamos vivos. Dá fruto, porque se tem vida, é natural. Cristo é a vida, estar vivo é dar fruto, é ter o poder que vence as obras do pecado, do mundo, o poder que nos faz agir crescentemente como Cristo, a videira verdadeira, sentir como Cristo, pensar como Cristo, desejar como Cristo, até o dia em que plenamente seremos como Ele, cumprindo assim o projeto eterno do Pai. Parece-nos que este é o sentido aqui de dar fruto, é de semelhança, é de consequência com identificação, é de ser parecido com a seiva, a fonte. Não é possível estar nele, aí dá para entender isso que Jesus diz, e não dar fruto. Não é possível. Não é possível estar nele sem revelar seu caráter. Por isso ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Depois no verso 6 estabelece o juízo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. A frutificação então é o sinal de identidade e genuinidade.
Aliás, genuinidade é algo que o evangelista João tem marcado o seu evangelho para mostrar o contraste entre o falso e o verdadeiro. Em João 10, por exemplo, temos o contraste entre o falso e o verdadeiro. O verdadeiro pastor, o que entra pela porta, e temos o falso pastor, como aquele que não entra pela porta, o que é conhecido e o que é estranho, o que dá a vida em favor das ovelhas e o ladrão, mercenário que foge, abandona, rouba e mata as ovelhas. Nós temos o contraste entre as ovelhas que ouvem o pastor, que são conhecidas por ele, que o seguem, e temos o contraste entre as ovelhas que não são do verdadeiro pastor. As ovelhas verdadeiras do pastor recebem a vida eterna, lhes é dada, jamais perecerão, ninguém as arrebatará de suas mãos. Mas as ovelhas que não são do pastor, elas nunca crerão. Mas vós não credes, responde Jesus aos seus inquisidores, questionadores. Por que vós não credes? Porque vós não sois das minhas ovelhas. Os ramos que não dão fruto, na verdade, são aqueles que nunca verdadeiramente estiveram ligados à videira. Os contrastes são apontados pelo evangelista. Quando lemos o evangelho, percebemos assim, explicitamente, que alguns seguiam Jesus por algum tipo de interesse temporal, mas nunca de fato pela razão real e necessária. A parábola do semeador ilustra perfeitamente esse quadro entre o receptor, que acolhe genuinamente a semente, e o receptor que acolhe falsamente a semente. Jesus está aqui diferenciando quem verdadeiramente está nele e quem não está. Quem não está não possui identidade nele. Consequentemente, não dará nunca frutos de semelhança. Podem até professar a fé, algum tipo de fidelidade a Jesus, mas na realidade, no decorrer do tempo, se revelarão desconhecedoras de Jesus. Em sua vida não há devoção de quem conheceu a fonte do amor, de quem foi alcançado pela graça. Por isso, talvez isto explicaria a confusão que se encontra a igreja evangélica no Brasil. Gente que diz estar, mas não dá fruto, não parece com. E é um prejuízo imenso para o evangelho, para a igreja. Diretamente, Jesus está dando uma mensagem aqui para Judas. Judas é o exemplo crasso de quem achava e dizia estar, mas nunca esteve. Os ramos genuinamente ligados à videira dão frutos de semelhança, de caráter com a videira. Eles são trabalhados para que a vida reflita Jesus. Por isso eles são limpos. Ramos ligados à videira são limpos pela palavra. Jesus disse no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nesse processo de trabalhar, de aperfeiçoamento do ramo que está genuinamente ligado à videira, acontece a poda. Por isso a ideia que está expressa aqui no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto aqui, a poda é limpa. Expressão para poda aqui. Ele limpa. Ele corrige, ele ajusta, a fim de que sejamos mais como ele. A ideia de dar mais fruto ainda. À luz disso é possível compreender a linguagem de Romanos 8:28, quando o apóstolo Paulo diz que nada pode atrapalhar o propósito de Deus de fazer-nos bem. Nada. Nessa dinâmica, Deus fará uso das alegres ou tristes experiências da vida. Dar fruto faz parte da natureza do ramo que está ligado à videira, que é produzir fruto. Cristo é a videira. A vida está nele e ele se manifesta através de nós. E ele nos poda.
Ele nos aperfeiçoa. Ele faz isso através das experiências dolorosas, muitas vezes, através da abundância, para que nos lembremos que tudo vem dele, sejamos gratos. Mas também pode fazer isso através da escassez. Estamos em processo de poda, mas o objetivo é lindo, de que você dê mais fruto ainda, isto é, que você seja mais parecido com ele. Por isso a permanência é a ação necessária. O verbo permanecer é insistente aqui. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Permanência aqui é uma ação, remonta a uma ação de estreita comunhão, de algo que não pode ser separado. Está aqui para mostrar a relação de Jesus com seus discípulos. E esse verbo permanecer também é usado por Jesus em outro lugar, capítulo 6, versículo 56, para expressar a sua relação com o Pai. Ele permanece no Pai. Percebe aqui então que a nossa relação com Jesus deve refletir a relação do Filho com o Pai. Estar nele, habitar nele, tê-lo como nosso lar, abrigar-se nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Permanência, então, comunhão com Cristo, está apontada para a obediência à palavra. A limpeza pela palavra, a correção, os ajustes, a palavra realiza em nossa vida. E a permanência, a comunhão estreita, se dá pela palavra. Quem deseja comunhão estreita e íntima com Deus, a revelia da palavra não a terá. Não é possível comunhão com Deus sem a sua palavra. Então ame-a, deseje-a, mais do que tudo nessa vida. Na expressão de Davi, as tuas palavras foram mais doces do que o mel, mais saboroso que o destilar dos favos. A obediência à palavra de Deus, que instrui, corrige. E temos aqui no versículo 7 a promessa bendita, fruto dessa comunhão. Deus vai nos ouvir. Deus nos ouve. Se pedirdes alguma coisa, vos será feito. Oh, que bênção! Deus me ouve. Por causa de seu Filho e porque estou nele, Deus me ouve. Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja passando, posso falar com Ele e Ele vai me ouvir. Vos será feito. Isso é consolador para a nossa alma, não é? Glória a Deus. E sabe que é majestoso também? É que Deus é glorificado com isto. Versículo 7, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você quer que Deus seja glorificado? Faça o que você essencialmente foi criado para fazer. Seja o que você foi chamado para ser, como consequência de estar nele. Se pareça com Ele. Use as ferramentas que Ele nos deu de ajuste. Nesse caso, palavra e oração. Que a nossa igreja cresça, dando frutos, muitos e muitos. Que sejamos amantes da palavra, devotados na oração. E então o nosso caráter, as nossas mazelas serão transformadas em virtudes. Nossas manias serão revertidas em algo produtivo para abençoar o outro e revelar Jesus. É assim que Deus é glorificado. Nisto
é glorificado. Então nós aprendemos nessa manhã a identidade a quem estamos conectados, quem Deus é. E aprendemos nesta manhã a identidade de quem está conectado a Deus, quem somos nós. E isto fará toda a diferença na nossa jornada, não somente este ano, mas até a volta do nosso amado, querido Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.